Olá, alunos! Mais uma correção da atividade de física, atividade 1, exercício 1. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma trena de 3 metros de comprimento, que ele está a uma temperatura de 20 graus Celsius. E eu aqueci, eu quero saber qual vai ser o comprimento dessa trena quando ela for aquecida a 40 graus Celsius. Dado que o alfa dela, que é o coeficiente de dilatação linear, é de 12 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1. Vamos começar então usando que a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial mais o coeficiente de dilatação linear, porque que nós estamos trabalhando apenas com comprimento, apenas com uma dimensão, tá? Então, nós vamos usar o alfa, que é o 12 vezes 10 elevado a menos 6, que foi esse valor aqui, e a temperatura de 20 subiu para 40. Quando ele sobe de 20 para 40, ele tem um acréscimo de 20 graus Celsius. Então, ele teve um aumento de 20 graus Celsius. O que eu vou fazer? Eu vou manter essa notação aqui. Então, eu vou repetir ela aqui e vou pegar a minha calculadora e vou bater 3 vezes 12 vezes 20. Por que eu vou bater esses 3 valores? Eu vou bater o 3 vezes o 12 vezes o 20. Quando eu bati esses 3 valores, eu obtive um valor. Eu obtive um valor de 720. Mas essa notação, ela está a um expoente negativo. Significa que eu vou apertar o dividido, vou apertar o 1 e vou vir aqui no zero e vou apertar o zero, o número de vezes que tiver aqui, no caso 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apertei igual, achei a minha variação do comprimento, tá? Então, recapitulando, tá? Vou limpar aqui para vocês. Primeiro, eu mantive a notação, abaixei ela aqui, repeti do jeitinho que ela tava, peguei o 3, que era o comprimento inicial da minha trena, pus aqui. Peguei o coeficiente, repeti ele aqui. A variação de temperatura de 20 para 40 foi 20, teve um aumento de 20. Peguei a minha calculadora, 3 vezes 12 vezes 20 igual a 720. Apertei o dividido, o 1, e vim aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu acho esse valor. Só que eu quero saber o comprimento final. O comprimento final é o comprimento que eu tinha no início, mais o quanto eu aumentei ou quanto eu diminuí. Se eu tivesse diminuído a temperatura, ao invés de ter um mais aqui, eu teria um menos. No caso aqui, como eu aumentei, basta eu somar com 3, que eu vou ter 3,00072, que foi a resposta final desta questão. Na questão 2, nós temos um gráfico. Nesse gráfico, nós temos aqui 200, né? Quando eu estava em 200 centímetros, a temperatura era 50. Quando a temperatura subiu para 100, passou para 200,02. Então, eu tive um acréscimo
aqui no meu comprimento de 0,02, que foi o acréscimo que eu tive no meu comprimento. Então, eu vou ter a variação, é o acréscimo. A variação do comprimento foi 0,02. O comprimento inicial dele foi o 200. O coeficiente, que é do que o material é feito, eu quero descobrir. E a temperatura de 50 passou para 100. De 50 para 100, ele teve um acréscimo de 50. Abaixei aqui o 0,02, igual, vou bater na minha calculadora aqui, ó, 200 vezes 50, e vou achar o 10.000 alfa, mantenho o alfa. Pego esse 10.000 alfa que tá aqui e passo para o primeiro termo, e pego 0,02 e passo para o segundo termo. Professora, a senhora não trocou o sinal. Quando eu inverto todos os dados, eu tenho a opção de trocar ou não. Se você quiser trocar, vai ficar negativo, negativo, e negativo com o negativo dá positivo. Deixei o alfa aqui, o 0,2 fica em cima, e o 10.000 vai passar aqui para baixo dividindo. Quando eu pego 0,02 e divido por 10.000, eu encontro 0,000002, que foi esse valor aqui. Só que quando eu chego nesse ponto, o que vai acontecer? Todo alfa, todo coeficiente de dilatação, ele é escrito em forma de notação. Se você parar aqui, vai estar errado? Não, não vai estar errado. Mas todo coeficiente ele é medido em forma de notação. E como é que eu escrevo uma notação? Para mim escrever uma notação, eu preciso ter um algarismo na unidade. Então, significa que essa vírgula que está aqui, ó, ela tem de vir aqui para o final, para esse número virar um 2. E aí, eu acrescento um 10 e um expoente nesse 10. Então, eu tenho de ver quantas casinhas essa vírgula que estava aqui pulou para ela chegar aqui no finalzinho. Então, o que ela fez? Ela pulou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que eu coloquei aqui um expoente de 10 elevado a menos 6. Graus Celsius menos 1 é a unidade de medida de alfa. Tá? Então, é o coeficiente de dilatação, é a unidade medida. Na questão 3, fala que você tinha uma barra, ela estava a 10 graus Celsius e ela tinha 90 metros, sendo feito de material cujo coeficiente de dilatação é de 19 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1. E essa barra foi aquecida até 20 graus Celsius. Na primeira conta, eu quero saber a variação do comprimento, a dilatação, quanto que ela cresceu, e depois o comprimento final dessa barra. Então, eu vou ter o comprimento inicial da barra, que foi 90, o coeficiente, que foi de 19 vezes 10 elevado a menos 6, e a temperatura de 10 para 20, que foi 10. Vou pegar essa notação, vou manter ela aqui e vou pegar minha calculadora. Olha,
Vou pegar o 90 vezes 19 vezes 10. Achei 17.100. Só que eu tenho uma notação negativa de 6. Aperto dividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número de vezes que está aqui no expoente. Eu acho esse valor. Tá a resposta aqui. Na letra B, para mim calcular o comprimento final dela, basta eu somar com 90 que eu já tinha. Então, somei com 90, achei a resposta final aqui, também na letra B. Então, para me calcular o comprimento final, eu pego 90 que eu já tinha, mais o quanto eu cresci. Ou 90, se no caso a temperatura tivesse diminuído, eu ia colocar aqui um negativo, um sinal de menos. E na última questão, que é a questão 4, nós vamos ter o mesmo formato, né? Ele te dá que é uma barra também, só que agora ela é feita de ouro. Ela tá a 0 graus Celsius e ela tem 100 centímetros. Determine o comprimento dela quando ela chegar a 50, sendo que o coeficiente de dilatação é de 15 vezes 10 elevado a menos 6. Então, eu vou usar a variação do comprimento inicial, o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, que foi de 15 vezes 10 elevado a menos 6, e a variação de temperatura de 0 para 50, que é 50. Então, vou pegar a minha calculadora aqui, de novo. Olha, vou pegar o 100 vezes 15 vezes 50, que deu 75.000. Lembrando que esse 10 aqui não multiplica. Esse 10 eu mantive ele não entrou na conta, tá? Eu multipliquei o 100 vezes o 15 vezes o 50. Deu 75.000. Esse 10 vai servir para você vir aqui no dividido, o 1 e no 0 6 vezes. 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu vou encontrar esse valor aqui, ó, 0,075. Como ele quer saber o comprimento final, e eu sei que o comprimento inicial dele é 100, basta eu vir mais 100. E aí eu encontro essa resposta aqui, que é o comprimento final dele. Eu pego 100, que é o que ele já tinha de comprimento, mais o quanto ele aumentou, e eu acho o comprimento final dele.